Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Maria Carolina Casati, eu sou presidente da Comissão de Jovens do Comitê de São Paulo e também coordenadora do Projeto Itálicos do Brasil e também presidente da Associação Acre São Paulo no Brasil. Se você ainda não sabe o que é o Comitês, né? Se você está aqui pela primeira vez, o Comitês é um órgão internacional que presta serviço para a comunidade italiana no exterior e que também promove eventos que vão falar sobre língua e cultura italianas. Então, justamente por isso a gente está aqui hoje, né? A gente sempre faz eventos para promover datas importantes para a Itália. E como eu disse na chamada, talvez essa seja a data mais importante, ou uma das mais importantes da República, que é justamente o 25 de abril, Festa da Libertação, né? E a gente vai falar sobre isso hoje com duas pessoas muito especiais, com dois convidados muito especiais, e que eu vou apresentá-los, né? E pensar um pouco, então, o que significa esse 25 de abril, por que essa data é tão importante, por que a gente está falando dela ainda hoje, em 2021, e por que muito provavelmente a gente ainda continuará falando dela por muito tempo. Eu estou acompanhando vocês aqui pelo Facebook, então se alguém tiver uma pergunta, escreve, por favor, no chat, que eu vou tentar passar para os nossos convidados. Então, sem mais delongas, porque a gente está aqui muito mais para ouvi-los do que para me ouvir, queria apresentar nossos convidados. A gente está aqui com o Padre Paulo Parisi, que é um dos coordenadores da Missão Paz aqui de São Paulo. Oi, Padre Paulo, muito obrigada. Já pedi a bênção, então, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você, Carol. Muito bom. E o nosso outro convidado é Giacomo Guarnera, advogado, que é presidente da Associação Acre São Paulo, presidente da Associação Itálicos do Brasil, que a gente faz tanta coisa junto que eu já estou até confundindo as associações. Giacomo, muito obrigada pela presença, acho que vai ser muito bacana a gente conversar hoje sobre isso. Eu realmente agradeço, até preparar isso, esse momento foi emocionante, porque reviver a história da Itália, sem dúvida alguma, nesse dia especial é realmente que nos toca, mas a gente vai ver por quê. É isso. Então, tá bom. Então, eu queria começar a nossa conversa perguntando para o Padre Paulo, e é uma conversa, tá, mesmo, como a gente tinha falado, a gente se interrompe, a gente um fala em cima do outro, porque a gente quer possibilitar para as pessoas entenderem por que a gente está tão emocionado em falar sobre isso e por que é tão importante falar sobre isso. E aí eu queria perguntar para o Padre Paulo isso, assim, Padre Paulo, por que a gente está aqui hoje? O que a gente comemora no dia 25 de abril? Carol, acho importante esta pergunta, porque muita gente, às vezes, ou talvez as novas gerações, adolescentes, crianças, às vezes não tem noção do que estamos celebrando, realmente. Estamos fazendo referência a uma data que fica na história da Itália, conhecida como liberazione, liberação, no fundo, de uma situação que estava se arrastando há 2 décadas, pelo menos, com uma situação antes ligada ao regime fascista e depois o nazismo. Então, podemos dizer a libertação do nazifascismo, numa palavra. E acontece que, dia 25, realmente, em Milão, o Comitê de Liberação Nacional da Alta Itália, eles começam a proclamar a insurreição geral. E esta insurreição geral desencadeia um processo que, em poucos dias, leva à libertação. Então, fundamentalmente, a libertação deste regime totalitário que tinha dominado a Itália, reprimindo, provocando morte, provocando sofrimento. E diria um detalhe, me permita, tenho uma ligação muito querida com esta data, porque tenho uma página, infelizmente, triste da história da minha família. Os pais de minha mãe, ou melhor, desculpe, os avós de minha mãe, estavam numa posição, no morro, lá perto de Marostica, chave para enxergar a chegada de fascistas, de alemãos e tudo. Eles tinham a organização de dar um tiro no ar quando estivesse vendo este grupo. O grupo estava chegando, eles deram este sinal, só que ninguém apareceu, deu um erro. Aí todo o grupo subiu e matou todo mundo. Matou todo o lado da família da mãe. Minha mãe sobreviveu, tinha 4 anos de idade, não estava no local, porque estava brincando em outro. Então,
Inclusive, imagina que mataram crianças de 6 meses. Então, eu cresci com estas páginas tristes. Isso aconteceu no dia 29, tá? Então, dia 25, a proclamação da libertação, mas dia 29 aconteceu este fato. As tropas estavam tentando fugir, tentando se salvar também. Este clima de tensão gerou isso. Então, eu lembro ainda hoje, quando ia no cemitério criança, minha mãe me contava, perto de cada túmulo, no fundo, esta página triste da família e, no fundo, da história da Itália. Então, para mim, tem um significado muito forte de resistência, de luta, esta data. Padre, é o que a gente está falando, né? Para além da história da Itália, né? A gente também, nós temos também sempre alguma coisa para lembrar desse período, ou pelo menos dos resquícios do nazismo e do nazifascismo e do fascismo na Itália. Meu pai não estava nesse momento, mas meu pai estava na Segunda Guerra, né? E quando foi declarado armistício, conseguiu escapar também de um carregamento para um campo de concentração. A gente sabe, né, que houve campos de concentração também na Itália. E eu também me lembro muito dessa época, dele contando desse evento, de como que foi escapar disso, como que foi ficar escondido, como que foi lutar numa situação que, né, ninguém mais concordava com tudo aquilo que estava acontecendo, como foi vir para o Brasil e passar por outras situações em relação a isso. Então, também se ele não tivesse conseguido escapar, provavelmente, né, como aconteceu com a sua mãe, eu também não estaria aqui para contar essa história. Então, acho que pensar especificamente sobre essas questões da guerra e essa questão do fascismo, acho que mexem muito com a gente, porque a gente também é consequência de certas atitudes que foram tomadas nessa época, né? Sì, teve là, o território onde nasci é um território lá, Marostica, Bassano del Grappa, uma região de grande resistência, de mortos, de pessoas consideradas heróis realmente, porque se opuseram, deram a vida, jovens, adultos, homens, mulheres, que no fundo lutaram por esta situação. Os avós me contam, do lado do pai, que escondia, às vezes, os partigiani que estavam com fome, numa parte da casa, dava comida para eles, dava salame e queijo, depois eles voltavam para as montanhas. Então, eu cresci impregnado desta situação. Agora, as novas gerações não tiveram, às vezes, este contato direto. Daí a importância deste evento que está sendo organizado, transmitir para as outras gerações. É isso. Giacomo, eu sei que você fez lição de casa aí, então eu queria te ouvir sobre essa sua lição de casa. E você está em Milão, né? Como o padre falou, está todo imbuído dessa aura do dia 25, então eu queria te ouvir um pouco sobre essa questão. Eu acho importante aprofundar alguns aspectos históricos mesmo, para que quem ouviu falar da Segunda Guerra Mundial, estudou, de repente se intere mais nessa situação específica que aconteceu depois de setembro de 43 na Itália. Em setembro de 43 houve o armistício e, portanto, as forças aliadas, depois da invasão da Itália, libertaram a Itália. Só que as forças fascistas, evidentemente, de acordo com o apoio do Hitler, acabaram inventando um outro Estado, que na verdade nunca foi reconhecido pela Itália, mas algumas potências estrangeiras reconheceram, obviamente todas aquelas aliadas à Alemanha, que era a República Social Italiana. Então Mussolini funda um outro governo, fantoche, e de fato cria uma guerra civil na Itália. Então, italianos contra italianos. Nas regiões, teoricamente, da República Social Italiana, a resistência lutava contra os fascistas, evidentemente, e contra os nazistas que ainda ocupavam a Itália. Então, de setembro de 43 a o famoso dia 25 de abril, a Itália estava, depois de 18 anos de fascismo, depois de ter entrado na guerra, depois de toda a situação da época fascista, ainda
numa guerra civil, italianos contra italianos. E no dia 25 de abril, Milão, vamos dizer, um pouco capital do norte da Itália, da zona ainda ocupada pelos nazistas, diz chega, né? Como justamente falou o Padre Paulo, o Comitê de Libertação Nacional, constituído por homens de vários partidos, evidentemente contrários ao fascismo, que depois foram a base para o restabelecimento da democracia na Itália, a aprovação da Constituição e toda a República Italiana, inclusive Pertini era um deles. Eles proclamam a insurreição, né? Tem, no dia 26 de abril, o jornal Avanti publica Milano è insorta, quer dizer, contra os fascistas chega uma ordem de condenar a morte todos os capos do fascismo. No dia 26 de abril, Mussolini, que estava fugindo da Itália, junto com os alemães e os jerarcas nazistas, é preso. Ele estava travestido de soldado alemão, então até uma forma, vamos dizer, muito, vamos dizer, de imagem vergonhosa, né? De fugir da Itália. Ele é preso, aí ele é levado numa cidade perto de Como. No dia 28, ele é fuzilado, porque a ordem de quem tinha o governo naquele momento de libertação nacional era matar os chefes fascistas que causaram terror, mortos, torturas, etc. E aí tem um episódio muito controverso, que para mostrar ao povo italiano que realmente tinha eliminado Mussolini e os jerarcas, eles, in uma escolha controversa, foram pendurados, mostrados em Milão. E aí Pertini, quando soube disso, falou: não, vamos eliminar isso, porque não temos que descer o nível da situação. Mas aconteceu que durante umas horas, né, inclusive o Mussolini foi pendurado de cabeça para baixo, em Piazzale Loreto, aqui em Milão. Eram símbolos, eram mensagens. Imaginamos, naquela época não tinha internet, não tinha comunicação, então a notícia que a Itália era libertada tinha que ser dada de maneira muito forte, né? E essa foi a maneira. Lembramos que depois a libertação ainda é uma parte que ganha da outra, mas depois, nos anos, a partir de 46, primeiro, dia 25 de abril é considerado festa, né? E depois, a partir de 49, festa nacional perpétua. Então, tem um ritual de festa, tem uma visita ao milite ignoto, aos caídos da guerra, etc. Mas também, depois, vem as leis de condono, de perdão aos fascistas, justamente para elaborar esta história, esta situação, e voltar a um caminho democrático, não de vingança ou de algo que poderia ser chamado de vingança, mas seria simplesmente a aplicação da lei. Mas para a pacificação nacional, o 25 de abril, nos anos, foi interpretado, está sendo interpretado de maneira diferente, porque é libertação, depois é construção da Itália, da República, depois é tentativa de unificar o povo italiano, de não ter mais um contra o outro, um foi inimigo do outro, né? Então, nos anos, realmente, a festa teve várias interpretações, foi vivida de várias maneiras. Hoje em dia, eu estou realmente aqui em Milão, no dia anterior, no dia da festa, esse ano caiu no domingo, passou filme sobre os últimos momentos do Mussolini, de quando ele foi pego,
passaram documentários sobre como a cada 10 anos a festa era comentada e vivida pelos políticos, e evidentemente ela é a base para a reconquista da liberdade e dos direitos humanos e da democracia na Itália. Sem 25 de abril, não teríamos a Itália de hoje. Eu acho que também vale a pena lembrar, só para essa lição de casa, que na verdade é vivenciar da Itália isso, o papel fundamental das mulheres da resistência. Resistentes, evidentemente, eram homens, porque tinham que lutar do jeito que podiam contra o inimigo fascista e nazista, mas precisavam cuidar deles, alimentar eles, cuidar das feridas, sepultar, etc. E foram realmente criadas organizações de mulheres partisãs que realmente, por exemplo, tem um que chama Grupo de Azione Patriótica, ou Squadre de Azione Patriótica. Como as mulheres, você tem documentários muito interessantes, livros muito interessantes, de como as mulheres foram fundamentais na resistência e na luta ao fascismo. E, portanto, esse dia é um dia de libertação que também deve muito à resistência italiana, feita de partisãos e partisãs, de homens e mulheres. Então, é realmente um dia bem fundamental da nossa República Italiana. Eu achei ótimo você relembrar a questão feminina, porque sou sempre eu que levanto a bandeira, e aí eu achei ótimo você falar sobre isso, porque de verdade, às vezes as pessoas perdem essas perspectivas do que acontece numa guerra. Aliás, uma das chamadas que eu fiz para a nossa conversa tem uma foto das mulheres partisãs que lutavam e também que ajudavam nessa situação, né? Eu estava ouvindo você aqui falar e comecei a pensar que acho que a gente pode... São muitos assuntos, né, que a gente pode seguir. E aí acho que você está dizendo dessa importância de como isso, além de ser um processo histórico, né, quer dizer, não aconteceu da noite para o dia e, obviamente, tem consequências históricas, que bom, isso culmina, vamos dizer assim, nessa ideia de democracia italiana, de república italiana, culmina nessa ideia quase de política italiana que se tem, né, do exercício da política e não de partidos, do exercício da política que a gente tem até agora. E conforme você foi falando, eu fui me lembrando também, porque, como você mesmo disse, né, então, quando começa a desbaratinar toda essa rede, a gente vê lá uma guerra civil acontecendo, né? E, infelizmente, na história da humanidade, não foi o único momento que a gente vê guerras civis acontecendo de povos lutando contra eles mesmos. E você foi falando e eu fui lembrando muito do que aconteceu recentemente no genocídio em Ruanda, que também eram grupos irmãos, né, que começaram a se matar de uma forma absurda, em 1990, quer dizer, em termos de história ontem. E uma dessas autoras que fala sobre, uma dessas sobreviventes, a Scholastic Mukasonga, do genocídio em Ruanda, ela vai falar para a gente de como as mulheres também se uniram para tomar conta do que sobrou de Ruanda e para reconstituir essa nação. E de como, e aí eu acho que você mencionou brevemente isso, né? Aquela coisa das leis de perdão, de conversa, como que os tribunais, lá nesse caso, tribunais de Ruanda, as pessoas também faziam penas e conversavam, não de uma maneira de agora a gente mata todo mundo da sua família porque você fez isso com a minha família, né? Agora a gente se vinga, né? Mas como é que a gente pode resolver essa situação para reconstruir a nação? Pensar numa ideia de nação que não é aquela ideia fascista de nação, né? De fato, pensar numa ideia de nação democrática. E aí eu fui pensando disso e lembrando do que a Missão Paz faz e de como essas consequências permanecem até hoje em atividades italianas e de instituições italianas. Aí eu queria perguntar para o Padre Paulo se ele também conseguiu perceber essa ligação, se eu estou muito louca, e como que é essa ideia, então, de acolhimento, de enxergar o outro, né? Porque a gente sabe que também que uma dos grandes problemas do fascismo, né, e do nazismo é aquela ideia de raça pura, né, Giacomo, de que eu sou puro e
o outro é o problema, tem que ser eliminado, né? Pensar em xenofobia. E o padre trabalha justamente com o outro, né? Que constitui essa nação dessa maneira. Então, queria conversar um pouco sobre isso em relação a essa luta antifascista. Sim, Carol, até gostaria só de retomar uma coisa que me chamou a atenção da fala do Giacomo, e já faço a ligação, ou seja, a união de partidos, grupos diferentes. Achei interessante esta colocação. Quer dizer, grupos que pensam diferentes, mas que conseguem sentar, lutar a partir de um objetivo único. Acho que isso é muito importante. Muitas vezes a gente encara as diferenças só como algo que nos separa, que nos divide. E hoje em dia, num mundo tão polarizado em todas as dimensões, da economia, da política, da religião, a gente pensa a importância de se juntar para resolver, para solucionar problemáticas. Eu te digo a verdade, quando você convidou e falou do tema, a relevância do tema para os dias de hoje, eu falei, é algo que a gente aqui na Missão Paz, em outros lugares como missionários calabrinianos, a gente experimenta. Ou seja, é difícil dizer comentar se são tonalidades fascistas, nazifascistas, mas como isso aflora em vários momentos da sociedade, das etapas históricas, de maneira especial em momentos de insegurança, crise econômica, ou seja, tem alguns elementos, desemprego, quando tem uma certa situação de inferioridade, de perda, tudo isso, aí aparece às vezes líder, messias, que promete resolver tudo. Nesta situação que nós estamos vivenciando, que se cria condições semelhantes, não iguais, claro, a gente vê como a reação, um dos públicos-alvos são os migrantes, os refugiados. Parece se repetir constantemente. Aquilo que é diferente é visto como uma ameaça. Sabemos que o fascismo fazia isso, quem pensava diferente a nível político, econômico, mas também com aquela postura imperialista, o outro era visto como um inimigo, no fundo. Então, isso também aflora, inclusive em São Paulo, no Brasil, quando a gente se posiciona em favor dos migrantes, sempre tem esta reação. Às vezes, quando as televisões me convidam a falar, no intervalo de propaganda, a jornalista me fala, padre, é melhor que nem olhe as reações que estão nas redes sociais. Aí eu evito mesmo de não olhar, porque xinga e tudo tipo. Fundamentalmente, o outro é visto como uma ameaça. Então, ele está me ameaçando porque rouba o trabalho, traz violência, ameaça minha identidade cultural, religiosa, ameaça o bem-estar social. Tu tem uma série de posturas em relação ao outro que são um pouco, eu diria, tonalidades fascistas. Então, aí fica exacerbado a ideia de nação, se passa ao nacionalismo, se deixa de amar a própria pátria, que é a coisa linda, fundamental, e se transforma em desprezo do outro. Eu afirmo a minha identidade, então a gente lida constantemente com isso. Por isso, gostaria de sublinhar duas ações. A gente, por exemplo, nesse momento de pandemia, nós fizemos questão da região aqui do Glicério da Liberdade dar atenção também aos brasileiros, porque a pandemia atingiu todo mundo, estrangeiro e brasileiro. Então, dizer, nós estamos ajudando aqueles que vieram de fora, tentando recomeçar a vida, mas também vocês, famílias brasileiras que estão precisando. E isso deu certo, porque não coloca em oposição ao outro, quase tentando sobreviver. E a outra questão foi no campo da política migratória, entre aspas. Já estamos desenvolvendo há vários anos ações de incidência política de advocacy, junto com outras instituições, batemos de frente com a postura das portarias interministeriais desde março do ano passado até hoje, conversando com líderes, com ministérios, com líderes, mandando um texto para as Nações Unidas, fazendo ver a contradição entre barreira sanitária e esta figura absurda que foi criada, que é a inabilitação de refúgio, que vai contra a lei de refúgio, ou seja,
Hoje mesmo recebi 2 pessoas, não vou dizer de qual país africano, vieram aqui solicitando refúgio. Então, esta portaria não permite às pessoas solicitar refúgio. Se entraram por via terra, com exceção de alguns lugares, Paraguai, etc. Então, estamos num retrocesso terrível, por isso a gente faz ações, mas também bate de frente para que as políticas, as posturas políticas estejam baseadas em direitos humanos e, obviamente, em segurança também para a população em nível de saúde. É muito importante a gente falar disso, né? A gente já estava conversando antes e, óbvio, em vários momentos dos nossos encontros sobre essas questões, também de como algumas ações têm sido retrocessos em relação a conquistas no que diz respeito a direitos humanos, né? A gente sabe muito bem os decretos do Salvini, por exemplo, que também impedem certas coisas em relação à imigração. Por mais que ele não esteja no governo, a gente não conseguiu derrubar os decretos. Então, isso também reverbera nesse tipo de atitude. Outra coisa que a Missão Paz também faz é dar aula, né, padre, de português para os refugiados. Eu preciso falar, né, que eu sou uma professora desse grupo, tem que vender meu peixe também. Gente, temos uma voluntária. Né? Voluntária, exatamente. Eu acho que isso é importante a gente dizer, não só para eu ganhar um biscoito, mas também por conta dessa... mostrar como é que eu vou construir uma vida em outro lugar se eu nem falo a língua desse lugar. Eu não consigo tirar documento, eu não consigo trabalhar, eu não consigo nada, né? Então, assim, como que essas ações também são ações de inserção do outro na sociedade, né? Que a gente acha que chegou, conseguiu emprego e não é bem assim, né? Não, o idioma é o primeiro passo. Entender o idioma é a cultura, porque o idioma vem impregnado de cultura. Então, o trabalho que vocês estão fazendo de maneira voluntária são 18 professores só para ver a vulnerabilidade dos migrantes refugiados, que às vezes não tem uma conexão boa, você sabe muito bem. Então, cai toda hora. Então, tem que dar aula usando o WhatsApp, numa plataforma, às vezes, que poderia facilitar, reunir várias pessoas. Não, tem que dar a grupinhos pequenos de 3 ou 4 pessoas. Então, se, de um lado, a gente percebe posturas de um neofascismo, do outro lado tem pessoal, olha, eu elogio como você, Carol, que tem esta postura de abertura. Posso só fazer uma referência a um livro, Vidas Desperdiçadas, do Bauman, aquele grande, fantástico filósofo que faleceu há poucos anos. Ele diz uma coisa que para mim é muito interessante. Se não houvesse imigrantes batendo as portas, eles teriam de ser inventados, uma vez que eles fornecem aos governos um outro desviante ideal, alvo muito bem-vindo para temas de campanha selecionados com esmero. Fantástica esta afirmação. Se torna os culpados de tudo, da crise, de tudo, são sempre eles. Só que aí quando vai, né, o país prospera e todo mundo ganha com novas culturas, com toda essa mescla, e ninguém reconhece também. Já que o senhor está fazendo citação, também vou citar Humberto Eco, Imigração e Tolerância, que também faleceu há pouco tempo, infelizmente. Eu ia até falar de outro livro dele, eu ia falar de Fascismo Eterno, mas já que o senhor citou o Bauman falando de imigração, fica aí a dica para quem quer saber um pouco mais sobre essas questões. Finíssimo, dá para ler em uma tarde, mas é denso, né? Assim como tudo que o Eco escreve. Eu tenho uma pergunta para um dos dois, então eu vou aproveitar antes que ela suba e eu não consiga enxergar de novo. A Isadora, que está assistindo a gente, que aliás, obrigada, Isa, sempre colabora com a comissão, faz parte da comissão, pergunta se a libertação, né, se o 25 de abril teve algum impacto forte, Giacomo, porque você mencionou alguma coisa em relação a isso na Constituinte. Acho que ela quer mais detalhes sobre isso. Sempre lembrando os eventos, né? Os partidos que faziam parte do Comitê de Libertação, que pronunciou a insurreição e, portanto, no dia 25 de abril, chamou todo mundo a se rebelar e declarar fora da lei daquele território o fascismo, e, portanto, aquele governo provisório da República Social Italiana.
eram partidos, são esses partidos, acho interessante lembrar, Partito d'Azione, Partito Democratico del Lavoro, Democrazia Cristiana, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano, Partito Comunista Italiano. Todos unificados pelo antifascismo, patriotismo, mas dentro desses partidos tinha alguns, a maioria deles, que estava optando pela República e alguns ainda para a manutenção da monarquia. Então, a Itália passou, depois da libertação, depois de acabar a guerra, primeiro passou para escolher, né? Vamos para a monarquia ou vamos para a República? Uma vez escolhida a República, aí entrou a Assembleia Constituinte, onde, sem dúvida alguma, todos esses partidos que estavam juntos na luta e na organização da resistência tiveram participação. Alcide De Gasperi, que fazia parte desse comitê, fundou esse Conselho de Libertação Nacional, foi presidente da República depois. E vários outros políticos, inclusive Pertini foi depois presidente da República, vários políticos foram presidentes desses partidos ao longo dos anos, não somente nas primeiras eleições ou nos primeiros trabalhos constituintes, mas depois nos vários governos e nos parlamentos que se sucederam. Então, sem dúvida alguma, o 25 de abril foi uma expressão conjunta formal de insurreição e tomada de uma atitude contra o último resquício do fascismo, mas com os nazistas presentes na Itália, para depois reconstruir a Itália. E aí eu me permito fazer um paralelo totalmente muito grande, mas nesses momentos na Itália, por outras razões, sem comparação nenhuma com o fascismo e nada, mas está acontecendo uma coisa muito interessante, porque no momento da crise da pandemia, a Itália sofreu, seja do ponto de vista de saúde, está sofrendo, seja do ponto de vista econômico, consequências fortíssimas, sobretudo depois de anos de crise econômica. Nós estamos assistindo aqui um fato inédito que, agora, independentemente da análise partídica, do ponto de vista de análise política, nós estamos verificando que se juntaram quase todos os partidos, não em nome de não contra o inimigo, mas para fortalecer perante a Europa a luta contra o Covid e a luta o gasto, a possibilidade de despesas dos fundos europeus para reconstruir a Itália. Então, como esses fundos são valores até maiores em comparação dos fundos que vieram depois da Segunda Guerra Mundial, nós podemos imaginar de estar vivenciando, se Deus quiser, e não somente a Itália, todo mundo, mas a Itália, desta vez, com a ajuda da Europa, uma nova libertação. Desta vez, uma libertação do mau funcionamento econômico passado, que também agravou-se com a crise, é uma chamada à responsabilidade política. Quer dizer, se juntem para assumir isso. Eu não vou entrar no mérito do partido A, B, C, do Draghi, etc. Mas vamos comparar momentos importantes. Nesse momento, na Itália, no mundo inteiro, mas na Itália, é um momento de governo importante. O que acontecerá daqui para frente vai modificar ou não a vida das pessoas, assim como alguns eventos históricos fizeram isso no passado. Então, tanto é que está se imaginando de criar um dia que será o dia da libertação do Covid, da pandemia, né? Isso primeiro tem que libertar, depois vai ter isso, se Deus quiser. Mas tomara que todo mundo possa ter esse dia de comemoração. Então, eu queria, nesse ponto, imaginar como a Europa, depois da crise da Segunda Guerra Mundial, trabalhou em um caminho muito
coeso para evitar guerras, para evitar o repetir de situações que levariam à guerra, injustiças sociais, injustiças econômicas, que são razões que, lamentavelmente, em muitos casos, levam à guerra. E a Europa chegou a um certo ponto, se constituiu como União Europeia, Comunidade Europeia antes, União Europeia depois. A Itália teve um papel fundamental nisso, tudo depois do fascismo, depois do nazismo. Então, essa é a herança positiva da uma guerra tão violenta como foi a Segunda Guerra Mundial, mas depois chegou um momento de quase impasse, né? E aí vem a crise do Covid, né? A crise do Covid, que é uma crise que pegou todo mundo, de calças curtas, vários problemas econômicos, sociais, de saúde, etc. e tal. Eu, que sou um otimista por definição, espero que, ao resolver o problema médico, se Deus quiser, também se tome consciência que a ajuda recíproca pode realmente levantar todos ao mesmo tempo, e não somente alguns a dano de outros. Então, um momento histórico onde, como falou o Padre Paulo, tem individualismos, populismos, situações, eu espero que isso seja um momento para criticá-lo e voltar aos princípios filosóficos, aos princípios políticos do bem comum, do fazer junto coisas, que é muito melhor que fazer um contra o outro ou um prevalecendo sobre o outro. Então, eu estou imaginando uma coisa assim, bem otimista, Amém. né, Tomara? Amém. Eu vou aproveitar seu gancho e agradecer a presença do Fábio Porta, que está aqui falando um oizinho para a gente e parabenizando a iniciativa do Comites, mas, na verdade, realmente, esse meu grupo é bom demais. Eu que tenho que agradecer a minha comissão, porque sem eles nada disso aconteceria, e sem o nosso presidente também nada disso aconteceria. Ô, padre, já que a gente está aqui falando dessa visão de verdade política e não partidária, né, que a gente sempre diz que viver é um ato político nesse sentido, né, e discutir política é discutir como que as pessoas podem viver melhor, viver em comunidade, como o Giacomo está dizendo, em grupo de verdade, né, um apoiando o outro, e tomara, oxalá, que a gente consiga sair dessa crise melhores nesse sentido. O senhor falou que tem uma citação do Mattarella para fazer isso, uma citação que o senhor achou tão bonita. Acho que a gente podia pegar esse gancho e pensar nessa ideia mesmo do bem comum, de pensar no outro, né? De sair disso menos individualista, né? Porque se tem uma coisa que essa doença mostrou para a gente é que não dá para eu falar, eu não vou fazer porque eu não quero. Eu vou sair porque eu estou afim. Né? Isso não afeta só a mim, quer dizer, afeta milhões de pessoas. Carol, sim, dei uma lida ao texto que hoje o Mattarella publicou, mas na realidade ele comentou, falou no Palácio del Quirinale, e acho interessante porque a uma certa altura ele diz as conquistas políticas, sociais, culturais, os direitos, a liberdade de opinião, o voto, a associação, que são conquistas de hoje, encontra sua raiz no dia de 25 de abril. Acho bonita esta conexão do presente, porque a história sempre é conectada, o presente com o passado. Depois ele fala, foram sentimentos simples de solidariedade, rejeição da crueldade a mover uma grande parte da população a resistir. E aí ele faz referência também a uma série de grupos. E mais para frente, ele comenta que é bom nos perguntar, depois de tantos anos, são 76 anos na realidade, o que ficou desta consciência, o que significa hoje para gerações mais jovens. E no final, de fato, ele faz esta referência. Ele diz: eu gostaria de dizer, de maneira especial, a vocês jovens, que a lembrança, a consciência da dor, do sacrifício, daquelas tempos cheios de trevas, elas
naquela época e hoje, nos mantém unidos, nos fazem reconhecer o comum destino e o recordo, a lembrança, a memória é o cimento que mantém unida a comunidade. O que o Giacomo acabou de falar, fazendo este paralelo realmente com a situação gerada pelo Covid. Ou seja, esta importância da união realmente que se torna cimento, une mesmo. Acho que tem uma ligação perfeita com o que foi falado anteriormente. Isso vale em todas as áreas. Eu penso, hoje em dia, voltando ao tema da migração, que é aquele que eu trabalho dia a dia, a importância, por exemplo, de trabalhar em rede. Estamos, por exemplo, uma rede de 75 instituições no Brasil. Pensamento diferente, postura diferente, ideais às vezes diferentes, mas trabalhamos juntos. Em São Paulo, estamos mais ou menos umas 10 também. Como é importante trabalhar junto para somar força, criatividade, encontrar soluções. Acho que isso realmente é importante, esta união de sonhar e atuar juntos. O Giacomo fez a lição de casa direitinho, tá vendo? Tá bonitinho. Padre, eu tenho que te falar uma coisa. Agora só tem coraçõezinhos e beijos e maravilhoso subindo. Não tem crítica nem xingamento dessa vez. Todo mundo está aplaudindo e mandando vários corações para o senhor aqui na página do Facebook. Eu também recebo vários cancelamentos diários, mas hoje também está todo mundo só amor nesse Facebook, que bom. Eu queria pegar essa ideia do padre, né, que está falando aqui dessa coisa da união, da imigração, de como isso é cimento, como a gente precisa valorizar o outro, e pedir para você falar um pouquinho, Giacomo, dessa ideia, né, do Bassetti, que vai falar justamente dessa questão, né, dessa ideia de ser itálico, justamente de valorizar o híbrido, de você acolher, quer dizer, explicar um pouco para a gente como isso também se une a essa ideia do 25 de abril. Sim, você citou Bassetti. Bassetti é um autor italiano vivente, um político, um intelectual italiano que escreveu um livro que nós traduzimos em português, Despertemos Itálicos, onde precisa fazer uma explicação que significa itálico. Então, na opinião dele, é interessante que a opinião de uma pessoa italiana que mora na Itália, que enxerga que no mundo existem milhões de pessoas conectadas por um sentido de pertencimento a uma civilização. São palavras que ele repete e une. Quer dizer, tem pessoas que se identificam com a civilização itálica, com a cultura itálica, italiana, com o jeito de ser italiano, e por isso, não morando na Itália, elas não são italianas, elas são itálicas, ou porque são de descendência italiana. Isso nós entendemos bem num país como o Brasil, que é o maior país do mundo de itálico, tem mais de 32, 35 milhões de descendentes, mas esta ligação à Itália não é somente pelo sangue, pode ser realmente uma adesão intelectual, uma adesão de sentimento, um identificar-se porque se estudou na Itália, porque se gosta da Itália. Bom, no Brasil isso é muito comum, porque são países praticamente irmãos. Nós, evidentemente, no Brasil temos o ponto de vista da história da imigração italiana e não podemos jamais esquecer que a condição de imigrantes que hoje nossos irmãos têm no Brasil, na Europa, na Itália, na época eram os italianos que tinham, eles realmente eram praticamente mandados fora da Itália porque não tinham condições econômicas de viver na Itália, mandados para a América, né? E aí foram para os Estados Unidos, foram para o Brasil, foram para a Argentina. E tudo que eles conquistaram, e na realidade agora vamos passar na reflexão social, política, depois dessa descrição. Quer dizer, existe uma comunidade que não sabe de ser comunidade no mundo, de 240 milhões, ou quem sabe quanto mais, que se identificam nesta ligação à Itália. 60 milhões estão na Itália, são os italianos, que depois de 1860 foram incluídos numa nação
Estado, né? Mas a visão do Bassetti é uma visão que supera o Estado. E isso é uma reflexão interessante, justamente no momento em que Estados fizeram guerras contra ele, depois tentaram não fazer guerra através de organismos internacionais, e no momento de populismo, onde quase volta a ideia de uma nação é melhor ou é mais forte do que a outra, seja lá economicamente ou seja lá ideologicamente, ele lança uma ideia que pelo menos os italianos têm muito em comum, e entre as coisas que têm em comum é o sentimento da democracia e da liberdade, né? Que no antifascismo virou, no dia 25 de abril, um momento de festa, né? Mas não é somente isso, né? Os itálicos, estes outros 180 milhões que moram fora da Itália, eles são, primeiro, pelo menos em duas culturas. Tem a cultura italiana como referência, como ligação, mais a cultura do país onde eles nasceram e viveram. Então, pelo menos, eles hibridam, conjugam, mesclam duas culturas, então já tem uma cabeça mais aberta, vamos dizer, do ponto de vista prático. Então, tem mais riqueza interior, não tem uma cultura unívoca, tem mais de uma cultura. E mais do que isso, eles têm identidade neste mundo, nesse planeta Terra, em situações totalmente diferentes de nação, e ele chega a paragonar, né, a fazer uma comparação, que esta comunidade de itálicos, de gente que sente essa cultura italiana, essa civilização itálica, é comparável, por exemplo, com a civilização chinesa, ou com o Commonwealth, né, os países que foram dominados pela Inglaterra, pelos britânicos, e que, evidentemente, têm características culturais misturadas pelo fato de ter tido essa cultura. Só que nós, itálicos, não fomos dominando, né? Nós fomos permeando, entrando nos outros países por razões absolutamente tranquilas. Nós hibridamos mesmo, quer dizer, não tem brasileiro na Itália que, ao dizer italiano, deixe de ser brasileiro, não é isolado, ilhado do Brasil. Tivemos momentos difíceis, né? Na Segunda Guerra Mundial, Brasil e Itália chegaram a ser inimigos. Os italianos, que fizeram muito do Brasil, vivenciaram uma situação pessoal incrível, quer dizer, o país que eles chamavam de pátria, de segunda pátria, que era o Brasil, via eles como hostis, né? Mas depois isso se superou, graças a Deus, Brasil e Itália hoje têm relações ótimas. Então, o conceito de itálico é um conceito de união, é um conceito onde não tem ideias fascistas, não tem ideia de prevalência, de raça, mas é justamente o fato que o itálico une várias culturas, acaba unindo várias raças, ele se mescla, mas não perde uma das identidades, que é esse pertencimento com algo maravilhoso que é a Itália, e que representou nos países onde ele viveu, onde a sua família se desenvolveu, uma referência, né? Nós podemos dizer com orgulho que Itália e Brasil são irmãos, mas os italianos fizeram muito pelo Brasil, e o Brasil acolheu muito bem os italianos. Independentemente de situações específicas, vamos olhar os resultados históricos, que são fundamentais. Então, o chamado de itálicos do Brasil, da nossa associação, onde a Carol pertence, num momento desse, é um chamado político, quer dizer, tentamos nos unir sempre nas coisas que nos juntem. No caso, ter esse pertencimento à Itália. É uma maneira de se juntar, é ultrapassar as barreiras dos estados, das divisões, dos interesses econômicos, um contra o outro. Mas vamos ver o que se pode fazer junto. E fazer rede, como falou o Padre Paulo, é fundamental. Hoje isso é muito mais fácil do que no final de 800,
quando as pessoas largavam os países e não se sabia quase mais nada deles. Hoje em dia, a conexão existe, o lugar de conexão acaba sendo a rede mesmo, a internet, que facilita disso, e nós podemos tentar, né, que agora entra uma parte um pouco utópica, intelectual, mas a gente tenta torná-la real, de unir essas pessoas por esse interesse, por esse pertencimento. Quem não vibra na Itália quando diz eu sou filho, sou neto, sou bisneto de italiano? Tem essa vibração. Eu gosto da Itália, vibra. Ecco, fazer dessa vibração um momento de conexão e trabalhar juntos em aspectos fundamentais. Democracia, solidariedade. Nós fizemos até um evento, o Padre Paulo é uma prova disso, como no sentimento italiano, independentemente da presença da Igreja Católica, mas fortemente, até por causa disso, que é cultura italiana, como tem essa ligação no ajudar o outro, né? Então, características fortes dos itálicos. Democracia, e depois vem as características, evidentemente, do gosto da culinária, da arte, do design. Não são situações separadas. Tudo isso faz o itálico, né? O itálico gosta do belo, gosta de comer bem, de comer certo, gosta da família, etc, etc, etc. Então, eu acho que a sua ideia, Carol, na pergunta era mais ou menos essa, de ver uma ligação de algo que pode unir ainda mais as pessoas quando tem uma característica. Nesse caso, os itálicos, ao meu nosso ver, têm uma fortíssima característica comum. Eu também fiz minha lição de casa em colocar vocês dois hoje para conversar no dia de hoje, porque essa ideia, né, que eu sei que o padre faz muito, e essa ideia dos itálicos, que são, digamos, que a gente sempre fala, né, esses 3 pilares que o Bassec diz nessa quase utopia que ele pretende de trabalho em rede, valorização da hibridação e trabalho local, né? Você atua no local e isso reverbera no global, é exatamente o que o padre faz e é exatamente o que a gente quer fazer em todas as esferas da nossa vida, né? Acho que pensar também em democracia, pensar em solidariedade, pensar em algo que não é fascismo, é justamente trabalhar para o bem do outro. Eu estava aqui tentando achar o livro para também vender meu peixe, porque eu também ajudei na tradução, mas eu não achei o livro aqui, tá tanto livro aqui que eu não achei esse, mas é bom dizer que o livro está à venda no site da Amazon, o e-book, e também dá para você comprar o livro físico, Despertemos Itálicos. Então, um manifesto para um futuro global. Acho que é importante a gente falar disso porque o que você mencionou, Giacomo, é certo, se é um manifesto, a gente está falando aqui de fazer política, né? Mas de fazer política, exercer a política na vida, né? E não exercer partido, levantar bandeira de partido, mas exercer essa vida da polis, né? De como viver em comunidade. É isso? Exatamente, exatamente. É uma característica forte italiana. E agora, aqui vem o chamamento dessas datas para que, como disse inclusive o Mattarella hoje, a herança é moral, né? Então, nós estamos falando de valores, nós estamos falando de princípios fundamentais para a convivência humana, o valor da pessoa humana, todas as situações que quem se põe na vida ou tem que ter uma resposta. Pode até não aceitar, já é uma resposta. Não é aquele desejada que é a resposta negativa. Mas, sem dúvida alguma, é esse o caminho de preservar esses valores, de manter esses valores, de lembrar esses valores e deles, né, ter a força para construir cada vez mais um futuro melhor. É isso. A gente está se encaminhando para o final da nossa conversa. Tínhamos combinado até 1 hora, mas eu poderia ficar conversando com vocês a noite inteira sobre isso. Aliás, várias vezes conversamos separadamente sobre isso, que bom, né? Mas eu sei que você está aí, né? Já vai dar que horas? 10? Quantas? 5? Vai dar 10 horas da noite, né? Está cansado, tem criança. Então, a gente vai começar a pensar em terminar essa conversa.
Eu vi as perguntas, não tem outra pergunta ainda no chat, então, enquanto não tem pergunta e a gente está pensando em se encaminhar para o final, pedir um fechamento assim de cada um. Que mensagem que vocês deixariam para a gente? Eu começaria dizendo, fazendo uma associação ao que também o Giacomo comentou, duas associações para tentar encerrar. Uma, eu penso estes valores, por exemplo, de ajuda, de solidariedade, que eu herdei do pai e da mãe. Quer dizer, vem do clima, da família. Então, isso a gente carrega, a partir deste projeto, também bem descrito, itálicos, a gente carrega no sangue, a solidariedade. Lembro quando acontecia um terremoto, o pai saía com gli alpini, e aí ia lá reconstruir, a mãe em outras situações, a gente carrega. Olha aqui em São Paulo também o Arsenal da Esperança, quanta realidade aqui a Missão Paz, começou com os italianos, agora nos últimos 10 anos passaram 132 nacionalidades. Quer dizer, um planeta. Então, a gente carrega no sangue, independentemente, claro, como foi falado, Igreja Católica ou também grupos leigos, mas a gente carrega realmente no sangue tudo isso. E a outra coisa, o conceito de cultura que foi apresentado é um conceito que acredito muito, não fechado, mas aberto. Acho que qual é o perigo das formas, no fundo, de ismo, nazismo e todas as fascismo, é entender a cultura de uma maneira estática, que não tem diálogo, não existe cultura pura, não existe identidade pura. Nós, desde o nascimento, nós nos encontramos, nos tornamos o que somos através do encontro com o outro. O encontro com o pai, com a mãe, com o irmão, com o amigo, depois no futuro com a esposa, com o amigo, colega de trabalho, o que nos tornamos. E a mesma coisa no sentido mais radical, quando encontramos também outras pessoas que pertencem a outras identidades, outros povos. Então, pensamos a Itália, quando alguém fala da identidade italiana, não é estática, é o resultado de encontros de povos. Se a gente pensar os últimos 2, 3 mil anos da história da Itália, quantas populações se cruzaram, se encontraram? E a mesma coisa no caso do Brasil, quantos grupos se encontraram, brigaram, se dialogaram, se construíram, a culinária brasileira e tudo, é fruto destes encontros. Então, acho que somos chamados, a partir também desta provocação de hoje, a entender a identidade e a cultura como dimensões abertas e não estáticas, são dinâmicas. Elas se enriquecem com o encontro. Isso nos ajuda a superar os fascismos também velados que aparecem nos dias de hoje. Muito bem. Do meu ponto de vista, assim, uma imagem que me vem para encerrar, assim, para tentar contribuir com uma mensagem, é aquela do... Nós estamos acostumados, ou até uma certa data da nossa cultura, imaginamos que viver num lugar é ser como uma planta que tem suas raízes naquele lugar, e que, às vezes, por várias razões da vida, você tira essas raízes e vai num outro lugar tentar plantar raízes. E isso faz com que você sempre tente voltar às raízes, né? A frase famosa, quero voltar às raízes do meu ser, da minha pessoa, etc., como algo, inclusive, violento. Em muitos casos, obviamente, a experiência é esta. Mas tem uma outra maneira, talvez, olhando do ponto de vista até da experiência dos italianos, sobretudo até dos jovens de hoje italianos, que também estão saindo da Itália por outra razão, né? Para ter um futuro profissional, eles mais bem dotados intelectualmente, preparados academicamente, mas, enfim, nos últimos anos houve essa saída. Mas, no lugar de ver isso negativamente, como alguém que perde raiz e tenta se nestar no outro terreno para dar frutos, imaginar como cada um de nós seja um navio que sai de um porto, vai para um outro porto, nesse outro porto tem uma troca, de repente ele vai para um outro porto ainda, os filhos deles vão girando, e isso vira uma situação enriquecedora
inclusive pelo lugar onde ele veio, porque ele está transmitindo uma mensagem onde ele chega, de uma cultura de onde ele veio, está difundindo aquela cultura, está permitindo que, de alguma maneira, se conheçam essas culturas. Isso, se fosse visto dessa maneira, criaria relações e não cortes entre o passado e o futuro. E nós acreditamos, agora tentando pôr esta imagem nos itálicos, que, sem dúvida alguma, a Itália, os italianos que moram na Itália, teriam só benefício ao conhecer e entreter relações sociais, culturais, econômicas com todo este mundo de itálicos, e inclusive os itálicos entre eles, não somente bilateralmente entre o país e a Itália, mas justamente com a rede que existe no mundo. Então, imaginar que não é mais um momento do desenraizamento e depois de cortar os laços, mas de criar conexões o tempo inteiro. Eu acho que essa é uma imagem que me chamou a atenção quando eu li e espero que seja uma coisa interessante para todos. É aquela coisa que a gente fala, né? Não é mais construir muro, mas é construir ponte, né? É derrubar muro e acabar e montar bastante ponte. Gente, eu só tenho a agradecer. É sempre um prazer inenarrável estar com vocês dois, em separado, mas agora juntos também é uma delícia. Antes de eu falar tchau de verdade, o José Luiz Altieri, o Zé Luiz, padre, está mandando um abraço e falando muito obrigada por citar o Arsenal, porque a gente também faz muita coisa com o Arsenal aqui pelo Comites, né? E que bom que a gente está aqui mostrando também que a gente não só fala, mas a gente de verdade trabalha em rede com todas essas instituições, né? Então, o Zé está mandando um beijão e agradecendo citar o Arsenal, subindo muitos corações, muitos beijos, muitos agradecimentos. Como eu disse, esse encontro, além de uma aula, foi mais amor, padre. Não tem xingamento, não tem briga, só teve amor. Que bom que conseguimos, né? Se você não segue a página da Missão Paz, você está perdendo. Além disso, outras discussões maravilhosas, o pessoal tem encontros muito bacanas também sobre imigração, aliás, com o meu grupo de estudos também. Você vê como eu me hibrido? Você está vendo, Giacomo? Eu me meto com essa galera toda. O pessoal do meu grupo de estudos, a gente faz trabalho com o Padre Paulo também. Tem diálogos no 100, que já chegamos acho que já realizamos 52, 53, com vários pesquisadores, estudantes que trabalham o tema da migração. Então, se você não segue, para com essa bobeira, segue as redes da Missão Paz SP, porque sempre tem algo interessante. Você também pode ver como é que pode colaborar com o trabalho deles. Segue o Arsenal da Esperança também, segue as nossas redes aqui do Comites e da Comissão Jovem e segue também as nossas redes do Itálicos do Brasil para ver como é que você pode colaborar com tudo isso. E já, se também quiser me seguir, segue, por favor, aqui no Instagram, @Encruzilhinhas, que a gente sempre tem discussões muito interessantes. Eu sempre levo esse povo lá para Encruzilhinhas para discutir essas questões. Agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente até o final, todo mundo que entrou e ouviu um pouquinho. Mais uma vez, Padre Paulo, sua bênção, muito obrigada pela conversa. Giacomo, muito obrigada por ficar aí até essa hora da noite para conversar com a gente. E estamos aí. Você encontra a gente em outros lugares. Até. Muito obrigado. Até logo, Padre Paulo. Tchau. Obrigado. Um abraço a Milão, um abraço à Itália. Arrivederci. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie.